Boa noite a todos os irmãos e irmãs e as nossas crianças. Hoje, na quarta-feira, nosso dia de reunião aqui de estudo com as crianças, a gente vai dar mais início aqui a um estudo de umas daquelas perguntinhas que a gente comentou em algumas reuniões passadas que vocês podem se deparar em alguma situação da vida, né? Conversando com coleguinhas ou conversando entre os familiares, né? Porque algumas pessoas não entendem porque nós somos reunidos ao nome do Senhor, né? E por estar somente reunido ao nome do Senhor, a gente tem uma certa proximidade agora com a verdade, como ela está escrita na palavra, né? Não estamos buscando no Senhor nos apartar de toda essa confusão que tem na cristandade. E a pergunta de hoje é: por que nós não oramos o Pai Nosso? Então, para começar, a gente viu em algumas reuniões passadas, né, o que é a oração. A oração, ela é a nossa forma de falar com o nosso Pai, né, com o nosso Deus e Pai, a forma com que nós falamos com o Senhor Jesus. E a oração, a característica dela é de ser algo sincero, né, que vem do nosso coração, a nossa demonstração de dependência do Senhor. E nos evangelhos, o Senhor, ali no caráter ainda do judaísmo, ele foi questionado, né, assim, vou colocar aqui o versículo para vocês verem, primeiro que está em Lucas, né, que os discípulos veem o Senhor orar e pedem para ele explicar, ou ensinar, na verdade, uma forma de eles orarem. Eu vou colocar para vocês verem. E antes, João Miguel levantou a mão. Pode perguntar, João. Eu vi aí na Bíblia, e por que Jesus foi também expulso de Nazaré? Espera aí, João. Eu não entendi sua pergunta. Só repete aí. É por causa que eu não entendi na Bíblia por que Jesus foi expulso de Nazaré. Mas você está falando em relação ao quê? Ao Pai Nosso? A oração? Eu não sei o que falar. Creio que foi uma pergunta diferente, né? Fora do tema de hoje, da gente. Eu acho É que uma eu penso dúvida dele. em Marcos ou foi em Lucas que eu tô lendo. Ah, tá, entendi. Tá certo, João. Então, eu vou responder sua pergunta. Assim, você está falando por que o Senhor foi expulso de Nazaré. Na palavra, a gente vê que o Senhor, ele veio para o que era seu, correto? Ele veio para o seu povo, os judeus. E o que os judeus fizeram? Eles rejeitaram o Senhor. Então, o Senhor, ele foi rejeitado não só em uma cidade ou outra, ele foi rejeitado de uma forma, assim, bem que, quase que unânime pelo povo dele ali, os judeus. Lógico que havia alguns judeus ali piedosos que eram remanescentes, né, que Deus tinha mantido e que estavam esperando o seu Messias. A gente pode ver alguns deles, como Simeão, Ana, a própria Maria, mãe do Senhor, José, o pai do Senhor aqui como, vamos dizer assim, padrasto, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, e tinha outros ali, o próprio João Batista também. Então, essas são pessoas remanescentes que estavam esperando o Messias. Já os outros judeus ali que estavam em rebeldia, né, que não reconheceram o próprio Deus encarnado, eles rejeitaram o Senhor. Então, o Senhor, ele praticamente foi expulso de vários lugares, porque eles não queriam o Senhor. A resposta para a vinda do Senhor foi ali no momento em que Pilatos estava falando com eles, né? Devo soltar Jesus ou Barrabás? Eles pediram quem? Barrabás. E o que faremos com Jesus? Eles falaram o quê? Crucificam. Então, eles rejeitaram o Senhor.
Consegui responder sua pergunta? Sim, pode ler Tranquilo. o que você queria ler. Tá, já entendi. Então, aqui nessa leitura, em Lucas 11, capítulo 1, começa assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui o Senhor respondeu, né, ao seu discípulo ali que perguntou como é que eles deveriam orar. Só que entenda uma coisa, o Senhor ele não falou que essa forma aqui era para eles repetirem. Ele ensinou uma forma de eles orarem. Ele não disse poder repetir exatamente essas mesmas palavras. E a gente sabe que nos evangelhos, tudo aqui ainda é judaísmo. O que a gente tem como doutrina, né, para a igreja, que somos nós os salvos por Cristo, está nas epístolas. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma oração, porém em outro evangelho. E que aí, no evangelho de Mateus, fica um pouquinho mais claro para a gente que a gente não pode orar de forma repetida, falando as mesmas palavras, igual a gente vê na cristandade, pessoas rezam não sei quantas orações do Pai Nosso, e outras orações que nem tem também, assim, base bíblica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 5, ele começa assim: E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o galardão. Então aqui o Senhor primeiro está falando de uma classe de pessoas, ele está falando dos judeus, que ele inclusive chama de hipócritas. Por quê? Porque eles se preocupavam em estar de pé ali próximo das sinagogas ou em alguma esquina fazendo alguma oração para mostrar para os homens que eles eram, vamos dizer assim, mais piedosos do que os outros, ou porque oravam mais do que os outros. Então, a oração ela não tem que ser mostrada para outras pessoas, é algo entre você e o Senhor. E agora, no versículo 6, eu vou pedir para Ana Júlia ler esse versículo aqui para mim. Pode ler, Ana? Sim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai e que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Isso aí, tá vendo? Igual a Ana leu. Então, quando nós vamos orar, é uma coisa íntima entre você e o Senhor. Nós não devemos buscar estar orando dessa forma, em público, ou querendo mostrar que nós estamos orando para parecer alguma coisa. A oração é algo íntimo entre você e o Senhor. Salvo momentos em que nós estamos reunidos, né, em caráter de assembleia, em que estamos juntos e um irmão, ele assume, vamos dizer assim, como a boca da assembleia e ele faz a oração e todos no final dão amém. Assim como a gente faz, né, no início da reunião. Um irmão ora e todos dão amém. Essa é uma oração coletiva, uma oração de comunhão entre os irmãos e o Senhor, certo? Agora, dando continuidade, o Senhor vai falar também de uma outra classe de pessoas que também faziam orações. Esse versículo 7 aqui, eu vou pedir para João Miguel ler para mim.
é para ler e também é para ler os Mateus 6 do 7? É esse aí que está marcado em amarelo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensavam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aí. Então, como João leu aí nesse versículo para a gente, o povo gentio, né, o povo pagão, eles faziam um tipo de oração repetitiva, que inclusive foi o que a gente comentou um pouquinho agora antes, né? Que na cristandade a gente vê pessoas repetindo orações. E, na verdade, eles estão fazendo igual os pagãos, os gentios, que falavam, tentando receber alguma coisa, né, da divindade lá que eles cultuavam, que, na verdade, não era Deus. Então, o Senhor, nesse versículo, ele está nos exortando a não fazer isso, tá? A não ficar fazendo orações repetitivas, né? E aí, vamos continuar aqui no versículo 8. Deixa eu ver quem que eu vou pedir aqui para me ajudar. Enzo, tá aí? Posso ler? Pode sim, pode ficar à vontade. Não vos assemelhares, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos perdoe-lhes. Portanto, a vós orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja teu nome. E tá bom, Enzo. Nesse versículo 8 aí, né, que a gente deu continuidade, o Senhor fala o quê? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, o Senhor, ele sabe o que a gente tem necessidade, o que a gente precisa, antes mesmo da gente pedir. Então, não há necessidade da gente ficar repetindo alguma coisa como se a gente precisasse fazer isso como um tipo de prova para alcançar algo de Deus. Ele já sabe o que a gente vai pedir. Porém, o Senhor gosta que a gente chegue para Ele, fale como é que foi o nosso dia, agradeça pelo dia que Ele nos concedeu, pelos nossos pais, pela nossa família, certo? Porque isso aí é uma comunhão, é uma troca entre nós e o nosso Pai. Então, o Senhor, ele aprecia as nossas orações, a nossa conversa com ele. Agora, uma repetição de palavras na tentativa de conseguir alguma coisa do Senhor, está errado. Então, essa não é a forma correta de orar. Então, baseado nisso que a gente está falando, a gente entende que o Pai Nosso foi uma forma que o Senhor explicou ali para os discípulos e para aquele caráter, né, de judaísmo, a forma que eles deveriam orar, mas não era para poder fazer de forma repetitiva, certo? E uma outra coisinha aqui, só para poder fechar, que eu vou passar a palavra para George, tem uma coisa aqui também, na forma de orar do Pai Nosso, que hoje, para o cristão, não é algo que a gente faz repetidas vezes. Por exemplo, aqui no Pai Nosso, né, que o Senhor explicou ali para eles como é que era a forma de orar, né, ele fala assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Crianças, a gente aprende, né, através da palavra, que uma vez que nós pedimos perdão ao Senhor, que nós reconhecemos que somos pecadores, confessamos a Ele e reconhecemos Cristo e a sua obra como a consumação ali das justiças de Deus, né? Quando cremos nele, nós somos salvos. E uma vez que nós somos salvos, o que que acontece? Os nossos pecados são perdoados. Então, nós não precisamos ficar pedindo o Senhor para nos perdoar, porque ele já nos perdoou uma vez, quando ele fez o sacrifício na cruz.
Hoje, quando a gente, infelizmente, por conta da condição que estamos, a gente peca, né? Às vezes o papai e a mamãe falam para não fazer uma coisa que é errada, a gente teme e vai lá e faz. O que a gente tem que fazer diante do Senhor? A gente tem que confessar para o Senhor o que a gente fez e se arrepender daquilo e não fazer mais, certo? Então, a gente não pede perdão, mas nós nos arrependemos e confessamos ao Senhor. Não é isso, George? Vou passar a palavra para você agora. É isso mesmo. E tem até um versículo, Eric, que a gente pode ver aqui, é Colossenses 3:13. São exortações, né, do Senhor para nós, a igreja, né? Nós cristãos, nós que fomos salvos, É para Colossenses, vivermos em 3:13, sério. para vivermos em uma boa comunhão, né, uns com os outros, entre irmãos. Aí ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, nesse versículo, crianças, de Mateus, esse versículo que o irmão leu e estava explicando, o perdão que, que a gente. Se o irmão puder voltar para poder eu ver como é que tá falando ali. O capítulo de Mateus 6, Versículo 12. 12, né? Tá conseguindo ver aí? Ah, é que eu tinha abrido aqui no aplicativo, cara. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembrando que o Senhor estava falando, né, para judeus, né? No caso, eles viviam pela lei, né? Eles tinham que cumprir a lei para receber, vamos dizer assim, o perdão de Deus, né? Mas no nosso caso, a gente perdoa, como está lá em Colossenses, a gente perdoa porque nós já fomos perdoados, entende? A gente não perdoa para que Deus nos perdoe, como o irmão estava falando, mas a gente perdoa ao nosso próximo, a nossos irmãos, porque nós já fomos perdoados, né, com o perdão que o Senhor nos deu, né? É a qualidade do Senhor. E uma coisa que eu estava vendo aqui também, que o irmão Eric estava lendo, sobre as repetições, né? A gente vê claramente, né, crianças, na até no próprio contexto. É algo interessante, crianças, que sempre quando vocês forem ler a palavra de Deus, sempre leiam o contexto, né? Se estiverem lendo, né, as crianças que sabem ler, leiam sempre o contexto, o que é que está dizendo antes, né? O que é que está sendo falado. Porque as pessoas hoje em dia, né, pegam o versículo aqui a partir do versículo 9 em diante, que o Senhor diz assim: portanto, vós orareis assim. Aí vem Pai Nosso, que estás no céu, santificado, né? Aí as pessoas veem isso aqui e acham que o Senhor está mandando orar assim, dessa forma. Mas quando a gente vai lá em cima, no contexto, quando o Senhor já estava falando sobre esse assunto de oração, como Eric estava lendo aí e explicando, a gente vê que o Senhor já, antes de dar esse modelo de oração, a gente vê que o Senhor estava
estava falando outras coisas, né? Dando já instruções de como deve ser a oração, né? A gente vê primeiro, como já foi falado, que a oração não é algo para a gente estar fazendo às vistas das pessoas, né? Como se fosse para se demonstrar espiritual, né? É uma coisa que é em oculto, em secreto, com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor. Por isso que no versículo 6 fala assim, de entrar no teu aposento e fechar a tua porta, né? Que está falando que a gente é algo que a gente faz em secreto com o nosso Senhor, com o nosso Deus e Pai. Mas é claro que tem, como o Eric falou, na questão da assembleia, como nós ali estamos reunidos juntos ao nome do Senhor, estamos ali juntos para adorar, para para louvar ao Senhor, né? A gente faz a reunião de oração ao Senhor juntos. Assim, o irmão se levanta, né? Representando a todos ali, né? E ele ora por todos ali, né? O irmão que for levantar para orar. Mas quando se trata de nós, né, sozinho, a gente ora em secreto com nosso Deus e Pai, né? É uma é simplesmente uma conversa com nosso Deus e Pai, né? E a gente vê a questão das repetições, e aqui fala claramente no contexto, o Senhor fala para não fazer isso, né? E orando, não useis de vãs repetições. Aí, se o Senhor está dizendo aqui, não useis de vãs repetições, a gente vai chegar lá embaixo no versículo 9, quando ele fala, portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu. A gente vai dizer, ele está falando para a gente orar exatamente como está aqui? Não, se ele falou que não devemos usar de vãs repetições, então ele está querendo dizer que isso aqui é um modelo de como deve ser a nossa, como a gente deve se dirigir a Deus e Pai, é um modelo, né, que o Senhor precisou passar para nós, para a gente saber como é que a gente vai se dirigir a Deus e Pai. E a gente vai ver um pouco como é isso, né? Mas, voltando para essas questões de repetições, queria dar um exemplo, assim, porque, como já foi falado, né, com o Eric também falou aqui, que a oração nada mais é que uma conversa com nosso Deus e Pai, uma conversa com nosso Senhor. E aí eu dou um exemplo. Pense aí, se vocês forem conversar com os pais de vocês, aí o pai ou a mãe de vocês forem aí perguntarem assim, crianças, como foi o seu dia hoje? Aí vocês vêm com um modelo de alguma palavra assim, né? Já preparada. Aí todo dia que o pai de vocês perguntarem como foi o seu dia, como foi o seu dia? Aí vocês vão falar assim, é só um exemplo assim, eu fui à escola, eu fui à escola, eu fui à escola. Né? Fica algo estranho assim, repetitivo, parecendo um robô, né? A gente ficar repetindo as mesmas coisas, as mesmas coisas, né? Isso são coisas vãs. Mas não, vocês vão falar o quê? A escola foi assim e tal, a gente teve isso, aconteceu isso, eu fiz as atividades, eu tirei nota 10. No outro dia, tirei nota 9. Tirei 9,5, né? Porque cada dia é uma coisa diferente na nossas vidas, criança. Então, cada dia a gente vai ter algo diferente para conversar com o nosso Deus e Pai, vai ter uma necessidade diferente para conversar com Ele. Tem vários assuntos que a gente pode estar conversando com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor, seja perguntas, seja algum pedido para alguma coisa, né? Sobre se alguma situação que a gente passou em algum dia e outra já vai ser outra situação. Então não faz sentido a gente chegar, né, e ter esse privilégio que a gente tem de orar a Deus e Pai, de conversar com Ele, de conversar com o nosso Senhor e começar falar coisas repetitivas que
não é uma coisa nem que está saindo de nós mesmos, da nossa necessidade mesmo, mas é algo que a gente aprendeu ali, um modelo repetitivo, e a gente só está repetindo, repetindo, repetindo. E a gente não passa aquilo que realmente está nos incomodando, aquilo que a gente passou no dia, aquilo que precisa pedir, né? Entende? E aí a gente entende que é só um modelo de como nós devemos orar, né? A gente entendeu que o Senhor repreendeu ali as questões das repetições. Então, aqui é um modelo. E como deve ser esse modelo, né? Ele inicia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente entende aqui que o Senhor está querendo dizer: vocês, quando forem orarem a Deus e Pai, a, ao nosso Deus e Pai, vocês devem reconhecê-lo, quem ele é, né? Que ele é um Pai que está no céu, não é nosso Pai, né? Natural, não é qualquer um. Ele é Deus e Pai. Nós estamos falando com um Deus e que é nosso Pai, né? Temos que ter essa reverência. E ele fala: santificado seja o teu nome, né? Aí ele vem aqui: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí aqui a gente já aprende que nas nossas orações a gente conversa com o nosso Deus e Pai, a gente pede sobre nossas vidas, que o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Mas a gente deve reconhecer que a vontade de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor, ela é soberana na nossa, ela tem que ser a prioridade, né? Ah, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, sabe? Por exemplo, isso. A gente deve reconhecer que a vontade do nosso Deus e Pai é que deve ser, é que é a melhor opção, né? E aqui o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? A gente aprende que em nossas orações a gente pede o nosso pão de cada dia, né? A gente pede, seja o pai de vocês, a mãe, quando na falta de um emprego, aí pede um emprego ao Senhor, para que o Senhor possa estar ajudando, mas sempre reconhecendo a vontade dele, né? E tendo paciência, porque ele sabe o que a gente precisa, né? Sabe o que a gente necessita das coisas, né? Mas o Senhor, às vezes, também está tratando alguma coisa com a gente, né? Aí permite certas coisas, mas a gente pede, a gente conversa com ele, entende? E aqui pulando essa parte do perdoar, como eu já expliquei, e aí no versículo 13, e não nos induz à tentação, mas livrar-nos de todo mal, né? Aqui já é o finalzinho da oração. Aqui nos fala que a gente pede ao Senhor também para que Ele nos livre de todo mal, porque é Ele que nos livra de todo mal, né? É o único, né? Então é isso, né? É só um modelo de como a gente deve se dirigir ao nosso Deus e Pai, né? A gente deve saber que Ele é Deus, né? Temos que ter essa reverência, que Ele é santo, que Ele é nosso Pai. Sabemos que podemos pedir as nossas coisas, mas temos que entender a vontade dele, que é soberana, e é boa e perfeita e agradável. Sabemos que podemos pedir o que precisamos, o que necessitamos em nossas vidas, mas ele sabe, né, que nós necessitamos de nossas coisas aqui na terra, de comer, de vestir, e etc. E e pedir a ele para que ele nos livre do mal, né? Então é só um modelo assim, mas não é ter que ser um padrão, né? Tipo, não é uma coisa que todos têm que ler isso aqui dos pés à cabeça, como está escrito aqui, e repetindo e repetindo. Conseguiram entender, crianças?
Teve alguma dúvida? E aí, Eric, é isso aí? Isso aí mesmo. Outra coisa só para complementar aqui que a gente estava falando, né, da oração, eu citei, né, que tem a oração da Assembleia, Jorge falou aí também, a nossa oração em secreto, e a gente não pode esquecer que a gente ora também, né, quando a gente está em família, quando a gente agradece ali pelo alimento, ou quando a gente separa um tempinho para poder falar com o Senhor, podemos estar junto com a mamãe, com o papai ali, né? O pai e a mãe também podem fazer sua oração juntos, né? Então, tudo isso aí é direcionado para o Senhor, mas é uma coisa sincera, não é algo repetido, é algo que provém do nosso coração, né? As nossas orações, elas vão ser ali a expressão da nossa dependência do Senhor. Então, a gente depende dele para poder estar aqui nesse mundo, nos alegramos pela sua misericórdia, então a gente ora também, dá graças a ele. Então, isso aí que deve ser a oração, né? Não deve ser algo pronto, já preparado, né? O Senhor não vai não vou dizer aqui, eu não posso dizer isso, né, que o Senhor não vai dar atenção para quem está repetindo, mas pelo que a palavra fala, o Senhor nos exorta a falar com Ele de forma sincera, né? Igual o George deu o exemplo, falar o que aconteceu, contar as nossas alegrias, né? O que está nos deixando triste, o que está nos afligindo, mas não é algo já pronto de antemão ou repetido. João, você postou um versículo aqui, o Salmo 96, versículo 8. Vou colocar aqui na tela, que eu achei ele interessante. Ele fala assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Esse versículo, os Salmos, ele está ali no Antigo Testamento. E ele traz uma aplicação muito boa para a gente, né? Quando nós oramos, nós devemos dar a glória devida a Deus, como o George falou ali, né? Como o Senhor falou assim no iniciozinho da forma que deveríamos orar. Então, dar glórias ao nosso Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele fez por nós, dando seu Filho, ou quando nós falamos com o próprio Senhor Jesus, agradecendo pela salvação que Ele nos concedeu. Essa outra partezinha que fala assim, ó, trazer oferenda e entrar nos seus átrios. Esse trazer oferendas aqui, a gente pode aplicar com a própria forma da gente orar. Porque tem uma passagem que fala que o nosso sacrifício Ô, Jorge, você lembra o versículo? O nosso sacrifício de louvor, parece, eu não estou me lembrando do versículo agora, de orações e louvor. Ou o Elton, Deixa eu, ouvindo aí, deixa eu ver aqui. também. Eu me lembrei do versículo aqui. Hum. E eu lembro que eu tinha botado também Apocalipse. Seria em Romanos, irmão? Romanos 12, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Romanos o quê, Jorge? 12, versículo 1. Tá perguntando pra mim? Não, Jorge, não é esse aqui, não. É que fala que a adoração é fruto dos nossos lábios, alguma coisa assim. Isso, achei aqui, Hebreus 13. Ah,
Aqui, ó, esse aqui, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Então, esse aqui pode ser usado, né, como uma aplicação para esse versículo aqui que João postou, o nosso sacrifício de louvor, os nossos lábios confessando, né, ali o amor do Senhor, confessando o seu nome, que Ele é que é digno de tudo, Ele que fez tudo por nós, né? Então, essas são as nossas orações. E nós, hoje, graças ao sacrifício do Senhor, a gente pode adentrar os átrios do Senhor, ou seja, o lugar onde o Senhor está, para falar com Ele diretamente. Nós não precisamos, como antigamente no Antigo Testamento, de um sumo sacerdote, né, que ia lá, fazia o sacrifício e ele representava o povo. Nós podemos hoje fechar os nossos olhos e falar diretamente com o Senhor. Deixa eu só ver esse outro versículo aqui que João falou. Antes só, é porque eu lembrei aqui, só uma coisa também para passar, é que não é só essa oração de Pai Nosso a gente aprendeu que é só um modelo, né? Que as pessoas usam, né? Fazendo repetições, né? Essa oração do Pai Nosso. Mas também tem outras orações de outros santos, né? Outros servos de Deus, não é? As pessoas de vão repetições, que são as mesmas coisas, é a mesma coisa de a gente estar lendo o Pai Nosso, como por exemplo o Salmo 91, aquele que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Com certeza as crianças devem ter ouvido, né? Alguma coisa assim. E as pessoas usam esse Salmo 91 como de vãs repetições, né? Uma oração E, pessoal. oi? Usam como uma oração pessoal para falar com Deus. É, usam também como um talismã, né? É que nem o Salmo 23 também, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Usam esse salmo como se fosse um talismã, assim, que você vai falar e Deus vai te abençoar, ou Deus vai te proteger, ou uma oração poderosa, sabe? Essas coisas assim. Não funciona, né? Porque a gente aprende que o próprio Senhor, ali, quando veio em terra, ele ensinou que essas vãs repetições, né? Isso aí ele condena, né? Ele diz para não fazer, porque por muito orarem acham que vão ser ouvidos, né? Como o Senhor falou ali. O Senhor falou para não fazer essas vãs repetições, que não servem para nada, né? E a gente entende também que por exemplo, essas orações são orações individuais que pessoas naquele tempo fizeram para o Senhor, né? Naquele tempo, naquele momento ali, naquela na situação que eles estavam ali, né? E não tem nada a ver com a gente. É uma oração deles, né? Que eles fizeram aquela oração naquela hora ali, né? Eles não repetiram o modelo ali, não. Eles trouxeram aquilo ali inspirado pelo Espírito Santo, né? Trouxeram aquilo ali do coração, né? Porque o Espírito estava inspirando, né? A orar daquela forma, a falar aquelas palavras, né? E tem palavras ali que também que são proféticas, né? Mas é algo que foi naquele momento, né? Né? E não o salmista, vamos dizer assim, que foi o Davi. É algo que foi direcionado ao Senhor Jesus, né? Por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Que é o lugar inacessível, aonde nenhuma criatura, onde ninguém tem acesso, que é onde Deus mora, na luz inacessível.
é o Senhor Jesus, que é Deus, né? Aquele que habita nos poderes do Altíssimo é o Senhor Jesus, né? Ali, aquela oração feita ali é uma profecia do que iria acontecer também, né? Com o Senhor, falando do Senhor, quando o Senhor viesse aqui na Terra. Então a gente vai entendendo também essas coisas e também a gente vê que isso aí também são pessoas pegarem isso aí, usar essas orações que são de outras pessoas e usarem também de vãs repetições, que é a mesma coisa do Pai Nosso, como a gente estava aprendendo aqui no próprio versículo de Mateus. Isso aí. Você quer fazer uma pergunta, João? Não é pergunta, não. Como? Eu queria falar que eu botei Apocalipse alguma coisa aí no chat, eu não botei só Salmos, não. Eu vi. Agora, esse versículo que você botou, por quê? Você quer perguntar sobre ele? Só para me entender. É que eu pensei que você iria ler também. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui. Peraí. Apocalipse 3. Peraí. Compartilhar. Tá dando para ver aqui? Deu para ver? Acho que agora sim. Aí João postou esse versículo aqui, ó. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Esse aí foi o versículo que João colocou aí pra gente. E eu tô vendo aqui que a gente passou um pouquinho do nosso horário. Tá na hora de quê agora, gente? Dormir. E quer dizer o quê? Dormir, mas antes de dormir tem que orar, depois tomar banho, escovar dente e dormir. Isso aí. Muito dormir já bem. falou. Eu vou tirar a gravação aqui e vou dar graças para a gente encerrar.